Então a Lilith, ela é, vamos dizer assim, a rainha desses espíritos. Ela está ali junto com outro demônio chamado Samael, praticamente na mesma patente espiritual, obviamente voltado para a parte infernal. Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez gravando o segundo vídeo do canal EcoCast. Vamos falar sobre o demônio dos sonhos. Isso mesmo, demônio dos sonhos. Sucubos e incubos são demônios que agem na área sexual. Esses demônios são relatados desde a antiguidade, da antiga Suméria antiga ou a Babilônia, que eram demônios relacionados à área sexual, em que ataca as vítimas no sonho. Eu sou Valdenor Santana, estou aqui com o Romário Santana. Vamos falar um pouco sobre esse demônio, como que eles agem, como que eles aparecem, quais as suas táticas de ataque, por que eles atacam muitas pessoas. E você que está aí assistindo, você já sonhou tendo ato sexual? Você conhece alguém que já passou por isso ou luta? Há casos reais, verídicos, em que pessoas acordam até mesmo com marca no corpo. É terrível, e hoje nós vamos falar sobre isso e como você deve agir para evitar. Romário, é com você. Ele tá falando como se fosse Galvão Bueno. Como é? O William Bonner do EcoCast. William Bonner. É com você, meus amigos. Enfim, brincadeira. Brincadeira da parte, galera, eu não consigo, mano, falar sério os negócios, eu tenho que ficar rindo, fazendo palhaçada, mano. E tô meio rouco, parecendo uma pata velha rouca. E aí, é o seguinte, agora falando sério sobre essas qualidades de demônio, aí vocês podem se perguntar, oxe, mas e Romário entende disso? Rapaz, assim, eu entendo um pouquinho de cada coisa, sou uma pessoa curiosa, meu irmão também a gente lê bastante algumas coisas. E além disso, eu tive pessoas ao longo do tempo que eu conheci que também eram praticantes de magias e que envolvia até mesmo esses tipos de entidades aí sombrias, né? E quando a gente fala dos súcumbos e incumbos, a gente está falando de uns tipos de demônios específicos que agem principalmente no âmbito ali da sua casa, principalmente na parte que você vai dormir, vai se deitar, e lhe perturba através dos seus sonhos, né? Como ele já mencionou, essa crença dos súcumbos e incumbos, ela já é antiga, é mencionada, é encontrada a divindade, entre aspas, né, que rege estes tipos de espíritos, que é conhecida hoje em dia como a Lilith, né? Então a Lilith, ela é, vamos dizer assim, a rainha desses espíritos. Ela está ali junto com outro demônio chamado Samael, praticamente na mesma, como é que eu posso dizer? Patente espiritual, obviamente voltado para a parte infernais, né? E ela está ligada à luxúria, né? Ligado às práticas da carne excessiva, se vocês me entendem, como a prostituição, enfim. E a outra coisa, antes que eu já sei, antes de a gente aprofundar nesse assunto, qualquer coisa que nós formos falar aqui não está envolvendo nada de política, certo, gente? É coisa 100% voltada ao lado espiritual. Por que eu já digo isso? Porque quando a gente vai falar de Lilith, né, Lilith, ela é adotada por alguns movimentos ideológicos que hoje em dia existem, mas nós não vamos tocar nesse assunto, para colocar como se fosse um empoderamento feminino. É onde a gente tem que tomar cuidado, né? E vocês também, principalmente mulheres, caso ouçam falar disso. Por quê? Porque Lilith, ela não é do bem, ela não é boazinha, entendeu? Ela pode até passar em algum momento, em certo momento, de fato, um tipo de empoderamento feminino,
Mas por detrás dos panos existem coisas macabras dentro desse contexto de Lilith. E aí a gente já começa a falar de Lilith, porque a gente começou a falar dos súcubos e incúbos, já vai para ela, porque ela é a chefe, vamos dizer assim, ela que é a patroa desses tipos de demônios que perturbam as pessoas nos sonos, né? E nos sonhos, enquanto dormem. E o que acontece? Voltando para os súcubos e incúbos, depois nós falamos mais um pouquinho de Lilith. Mas o que acontece quando esses demônios atuam enquanto você dorme? Você vai ter, provavelmente, no seu sonho, práticas sexuais, certo? Não sei se essas palavras pode falar no YouTube, né? Se dá ruim, não sei. Qualquer coisa você bota um negocinho. Não, pode sim. Então, as práticas sexuais geralmente são com pessoas no sonho, quando aparecem pessoas que você nunca nem viu na vida, são desconhecidas. Só que é naquele momento que estes tipos de entidades estão sugando sua energia vital. Ele se alimenta da nossa energia. Antes de dar continuidade novamente, eu tenho que deixar claro uma questão. Existem duas situações dos sonhos eróticos, dos sonhos sexuais. Existe a situação fisiológica do corpo humano, quando o organismo da gente entende que tem que liberar alguns tipos de hormônios e aí espontaneamente, involuntariamente acaba tendo este sonho, entendeu? Por causa do nosso organismo. Mas existe esta outra parte que é sobrenatural, espiritual, que tem o dedo, né, a influência desses demônios, desses espíritos. Entendeu? E mas como é que a gente diferencia? Geralmente, quando é um sonho que acontece na parte fisiológica, ocorre pela natureza do corpo humano normal, você acorda normalmente. Você não sente nada de estranho. Agora, quando é por influência desses demônios, o que acontece? Você fica o dia todo sem energia, cansado, com peso nas costas, sonolento, parecendo que você trabalhou a noite inteira, entendeu? Seja no duro, seja no mole, né? No trabalho. Mas é que você foi sugado suas energias por essas qualidades de demônio. Se vocês pesquisar na internet, vocês vão ver até algumas pessoas dormindo, que tem gente que coloca a câmera, né, no quarto para gravar, sei lá, o sono. Não sei porque que as pessoas botam a câmera no quarto, mas tem gente que bota. E aí vocês vão ver alguns ataques desse tipo de espírito como é. E a pessoa que está sendo atacada, obviamente, ela não percebe que ela está dormindo, entendeu? Quando ela já acorda sem energia, ela acha que é um sonho comum e por aí vai. Esses espíritos são antigos, né? São mencionados antes mesmo ainda do cristianismo, ou seja, do calendário pós-cristão, né? Sim. Ou seja, é mencionada há 2000 não sei quantos anos antes de Cristo. E antigamente existia até as pessoas que acreditavam fielmente na qualidade desses espíritos, em Lilith também, e outros que faziam algumas determinadas práticas ritualísticas para poder se livrar disso daí. Hoje em dia, na nossa fé, para quem é do cristianismo, talvez vai jejuar, vai orar, vai se alimentar espiritualmente para se afastar dessas coisas, e para nós que somos espíritas, a gente vai tomar nossos banhos de erva, vai fazer nossas afirmações e pedir a fortificação e afastar essas coisas ruins que nos perturbam e atrasam a gente e suga nossas energias. Agora eu vou deixar você falar um pouquinho sobre eles, o que você tem lido, alguma coisa. Bom, exatamente, pessoal, como ele mencionou, né, ele é espírita, eu sou cristão evangélico, e aqui estamos abordando um tema muito importante que todos deveriam saber, o que leva a pessoa a ser possuída num sonho por um demônio, súcubos e incubos. Justamente uma ou a principal fonte de alimentação desses entidades demoníacas é justamente o conteúdo. Por exemplo, vamos simplificar aqui,
para você conseguir entender. Uma pessoa que consome conteúdo eróticos, uma pessoa que tem uma vida profunda na promiscuidade, na área sexual, essa pessoa, ela abre portais espirituais e dá essa legalidade, dá essa autonomia através desses pecados. E isso é muito interessante, que ele mencionou sobre alguns vídeos que rolam na internet em que pessoas estão dormindo e há uma câmera filmando e ali aquela pessoa é atacada. Fazendo esses estudos, eu vi um vídeo em que a pessoa estava sendo atacada por uma dessas entidades, uma mulher sendo atacada por uma dessas entidades demoníacas. E os comentários é muito interessante, porque as pessoas não fazem a menor ideia do que estão falando ou do que estão assistindo. Porque no comentário algumas pessoas diziam o seguinte, alguns homens diziam o seguinte: quando eu morrer eu vou ser assim, eu vou ser um espírito desse. Outros diziam assim: espírito ligeiro, esse é dos meus. Só que as pessoas levam para o lado da sacanagem, do lado da brincadeira. Mas estamos falando de uma entidade perigosíssimas. Existe caso de mulheres, pesquisa na internet, existe caso de mulheres que têm gravidez demoníaca. Não se assuste, eu vou explicar. A gravidez demoníaca é o seguinte: essa pessoa, ela tem esses ataques espiritual, a mulher, no caso, os sucubos, ela tem esses ataques espirituais e essa mulher, ela passa a ter a sensação de gravidez, até a barriga dela cresce. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma questão espiritual. Nós não estamos falando aqui do que a ciência diz. Porque muitas das vezes a ciência vai falar que é uma doença, é algo mental, psicológico, é a psique. Mas nós estamos tratando aqui de assuntos espirituais. E a Lilith, ela foi adotada aí pela folclórico judaico. É atribuída aí, segundo eles acreditam dessa forma, no folclórico, claro, que ela era a primeira mulher de Adão, mas ela não se sujeitou-se, no caso ela não quis obedecê-lo, não quis ser submissa a Adão, então ela saiu, foi expulsa e ali ela tornou-se essa divindade, é uma deusa, cultuada aí como deusa. Como ele mencionou aqui, não vamos entrar nesse mérito. Mas é cultos pagãos, né? Isso. Mas é basicamente isso. Para você entender que nós estamos falando de um tema muito sério, às vezes a gente ri e tudo, porque é a nossa forma de passar, transmitir uma mensagem pesada, mas ao mesmo tempo passar de uma forma em que as pessoas entendam e saibam que muitas pessoas que estão passando por esse problema, ela pode sim ser liberta disso, porque embora muitas pessoas até gostem da sacanagem, da safadeza, mas isso a longo prazo vai trazer problemas graves, vai trazer problemas sérios para a sua saúde física, mental e espiritual. Então, se você conhece, se está passando por esse tipo de problema, é agora que nós vamos entrar na parte boa. Como que você deve fazer, Romário, segundo o seu conhecimento, o que uma pessoa que passa por esse tipo de problema, ela tem que fazer para se libertar, segundo a visão do espiritismo. Na visão cristã evangélica, depois eu posso até falar, mas como o entrevistado aqui é você, então vamos lá. Não, aqui é nós dois, o comentarista aqui. É o Galvão e quem? Como era o nome do outro? Kleber. E o Kleber Machado, entendeu? Tem esse negócio não. Então é assim, minha gente, é o seguinte. Como a gente pode chegar a se defender desses tipos de ataque? Primeiro de tudo, se a pessoa ela tem algum tipo de vício voltado para o lado sexual, como a pornografia, um exemplo, tente já ir se afastando disso, porque isso atrai bastante essas forças obscuras, certo? Outra coisa, se você perceber que você está tendo esses tipos de ataque, muitos sonhos frequentes com esses tipos de atos, e aquilo está lhe fazendo mal, provavelmente também é um ataque dessas entidades. E o que você deve fazer? Como todas as religiões ensinam, buscar se fortificar espiritualmente. E outra, mesmo você buscando se fortificar espiritualmente, uma hora ou outra você pode acontecer isso. Porque é justamente para lhe desvirtuar do caminho da luz, vamos dizer assim, do caminho certo.
mas você se mantenha firme. Para nós espíritas, a gente faz o quê? Vamos rezar, né? Vamos orar, vamos pedir ao nosso anjo de guarda, aos nossos guias, mentores, para que possa nos fortificar, para que possa olhar por nós, não permitindo que esses tipos de espíritos se aproximem da gente, né? É por isso que os antigos rezadores, benzedores, enfim, e o povo também católico, fervoroso de antigamente, sempre pediam que reze, meu filho, quando você for dormir, reze, meu filho, quando você acordar, justamente porque quando a gente dorme, a gente fica meio que invulnerável. Tanto que se alguém quiser lhe matar enquanto você dormindo, você morre sem saber. Não é isso? Porque você está inconsciente. Então, por isso que a gente sempre tem que procurar a oração, que é o principal. Para nós espíritas, além da oração, nós vamos fazer, se possível, né? De vez em quando a gente faz também jejum, a gente toma banhos de ervas específicas para ajudar nas energias espirituais que nos circulam, certo? Então a gente vai rezar para os nossos guias mentores, como já mencionei, e a gente tem uma longa, vamos dizer assim, fonte de socorro que a gente pode pedir, que a gente acredita em muita coisa. Agora, já para o lado do cristianismo, ele vai poder explicar dentro do protestantismo o que eles podem fazer para se defender, mas do lado espírita é isso. Entendeu? E aí procurar andar certo e largar de safadeza, viu? Largar de safadeza, a safadeza é terrível. Bom, nós cristãos evangélicos, protestantes, acreditamos da seguinte forma: nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. O nosso corpo cansa, nós cansamos, trabalhamos, acordamos cedo e cansamos. Nós chegamos em casa, tomamos aquele banho, deitamos e vamos dormir. Mas o nosso espírito, ele não dorme. O espírito, ele não dorme. Então, nós temos que estar sempre em constante oração. Você vai dormir, nunca deita para dormir como um animal, sem consagrar ali o seu sono, a sua vida ao Senhor. Você tem que orar. Senhor, né? Proteja, guarda-me, guarda meu sono, meu deitar, meu levantar, blinda de todo mal. Então, você tem que invocar o nome santo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Segundo, oração e jejum. Porque uma pessoa que vem, né, desse mundo, como nós costumamos dizer, um mundo de sacanagem, um mundo onde da luxúria, isso, da luxúria, onde é dominado, né? O sistema está dominado por isso. Então a gente vive num mundo muito difícil para se conter diante de tantas tentações carnais. Então nós precisamos fazer um trabalho de libertação. E esse trabalho de libertação tem que partir da pessoa. Ela tem que querer, em primeiro lugar, porque não adianta a pessoa falar assim, olha, eu buscar uma ajuda espiritual e dizer, preciso ser liberta. E a pessoa ali, o mentor espiritual dela, vai pagar um preço, fazer um jejum, fazer uma oração, de acordo com a crença da pessoa, e ali a pessoa não vai se esforçar, então não vai acontecer. Não vai ter a libertação. E muitas pessoas frustram-se por conta disso, porque ela busca ela até quer, ela diz eu quero, ela busca um mentor espiritual de acordo com a fé dela, só que ela não cumpre a parte dela. E ela acaba se decepcionando porque não vai conseguir se libertar. E toda libertação tem que partir de você. Se você tem esse problema, outros tipos de problemas espirituais, você precisa primeiramente posicionar-se, porque no mundo espiritual é assim. Tem que se posicionar, tem que querer e tem que buscar. Só que é o que ele falou, a luta ela é constante, não adianta a pessoa tentar uma vez ou duas vezes e desistir, não, você vai tentar e vai subir degrau por degrau. Posso falar um pouquinho sobre Lilith? Lilith, já ia para as considerações finais, olha aí. Lilith, vamos falar um pouco sobre Lilith. Eu acabei falando um pouquinho mais, então vou deixar agora com você. A Lilith, essa entidade, ou deusa para alguns, né? Entidade para alguns e deusa para outros. Como que a Lilith rege sucubus e incubus? Como que ela chegou a esse, digamos assim, a esse patamar de deusas, considerada aí por alguns movimentos, a qual a gente não vai citar aqui? Explica um pouquinho sobre ela. Então é o seguinte, como você falou lá no início, né, sobre os sucubus, incubus e a Lilith,
que estes espíritos, eles são mencionados, principalmente a Lilith, desde a civilização antiga, da Mesopotâmia, Acádia, Babilônia e qualquer outro, Suméria, e depois se vai para o Oriente Médio, onde chega no judaísmo, do judaísmo depois se espalha e vai para a Europa, né? E aí é onde entra toda essa questão mais voltada para a luxúria, que já tinha, mas quando chega na Europa fica mais forte ainda, por causa dos movimentos e também das seitas, né, que cultuavam ela desta forma. Então, tipo assim, a Lilith, como você mencionou, existe uma lenda dela ser a primeira esposa de Adão e tudo mais, deu ruim, ela foi expulsa e ela acaba se tornando um demônio junto com Samael. Outras versões dizem que ela já caiu junto com Samael. Porque quem é Samael? Samael é um também dos príncipes do inferno, né, dentro da demonologia, se não o próprio. Aí tem até uma dúvida se é o Samael ou se foi Azazel que fez a algazarra toda lá no céu, porque Lúcifer na verdade é um adjetivo, não é isso? Não existe um demônio por nome Lúcifer, mas ele é quando você vai buscar a origem, ele é um adjetivo que é portador da luz. Então, o demônio que fez a algazarra toda desde o princípio, existem as dúvidas se foi Samael, se foi Azazel, e ela se equipara, a qualidade desses espíritos na patente, para você ver como a bicha é terrível, entendeu? Ou seja, é poderosa. E toda essa parte que envolve a luxúria, que hoje em dia a gente sabe que é gigantesco, né? Quando a gente fala de luxúria, a gente não está falando só da questão de luxar, de você comer uma coisa boa, de você vestir uma coisa boa, de você andar com um carro bom, você ter uma casa boa. Não é esse tipo de luxo que a gente fala, porque isso é prosperidade, né? A gente fala da luxúria no sentido da promiscuidade, quando vai para esse lado, né, a promiscuidade, ou seja, o exagero dos desejos carnais, principalmente, entendeu? É aí onde ela atua. E nem algumas seitas antigas, né, que eu não vou dizer o nome, senão vai que alguém é dessa seita aí depois vem me encher o meu saco. Eles cultuam ela também como uma deusa e pedem para ela proteção, tudo mais, enfim. Só que nos cultos antigos, Lilith, ela aceitava oferendas e sacrifícios de criança, principalmente de meninos. Terrível. Entendeu? Por quê? Porque ela odiava homens. Odiava não, odeia. Na crença ela odeia homem. O homem, para poder cultuá-la, né? Eu não posso afirmar, mas o que me chegou assim, até onde eu pude acessar, conversando com algumas pessoas, outras coisas, o homem que cultua ela, para que abrande o lado do ódio que ela tem pelo homem, tem que se transvestir. Não digo no sentido da pessoa ser transexual, não. Transvestir, ou seja, se vestir de mulher para agradar ela. E aí é por isso que desde o começo eu já digo, pelo amor de Deus, não vamos levar a conversa para o lado de política, que a gente está falando apenas da parte sobrenatural, espiritual. Nós não temos nada a ver com quem segue sua vida e de suas ideologias, e a gente respeita todo mundo. Não é isso, a gente está falando sobre o conceito espiritual de Lilith e o que rege, o que circula essa crença. Então, por causa desse ódio que ela tem dos homens, né? Justamente diz porque ela não quis se submeter a eles desde o princípio, e aí ela odeia, ela aceitava sacrifícios de crianças recém-nascidas, ela ajudava nos abortos, entendeu? Das crianças, que é quando as pessoas procuravam, né, era para poder realizar os abortos. Então tinha aquelas feiticeiros, bruxos da época que iam por esse lado daí para poder conseguir abortar crianças no ventre, principalmente se soubesse que ali vinha um menino, justamente pelo ódio que ela tem, entendeu? Então, tipo assim, é um espírito
que carrega uma ira muito grande, um ódio muito grande. É um espírito que, se qualquer vacilo que você dá, você que é praticante, e os praticantes sabem disso, até os próprios praticantes que agradam ela, se vacilar com ela, roda samba na curva, como diz a história. Entendeu? Ou seja, se lasca. Ela leva, ela aleja, ela faz alguma coisa. Entendeu? Então, assim, existem outras deusas que trabalham dentro desse mesmo sentido, mais ou menos, como, por exemplo, uma divindade, que alguns chamam de divindade, entidade como Hecate. Não sei se você já ouviu falar de Hecate. Hecate também tem um pouco esse enredo. Só que Hecate, na mitologia, na lenda, ela já não é tão agressiva quanto a Lilith. A Lilith, ela é agressiva demais, ela é extremista. Entendeu? Nas coisas dela. Por isso que é muito perigosa. E ela que domina os espíritos chamados de súcubos e incubos. E é bom a gente informar também que são dois tipos de espíritos, né? Os súcubos, se eu não me engano, são os femininos e os íncubos são os masculinos, ou seja, os íncubos perturbam as mulheres nos seus sonos e os súcubos perturbam os homens no seu sono, no seu sonho, certo? É assim que funciona. Existem rituais também para esses tipos de entidade, para poder fazer coisas, né, como por exemplo, uma troca justa, ou com Lilith, ou com esse espírito, você vai fazer uma troca justa ali, vai fazer um ritual, ele vai vir se alimentar da sua energia vital enquanto você dormir, e em troca você ganha algum sortilégiozinho, ou seja, alguns favores desses espíritos que você precisa, entendeu? Mas para nós isso não é interessante, pra gente isso só vai atrasar a sua vida, né? Quem cultua esse pessoal vai ficar com raiva, mas eu quero que se lasque pra lá, tô nem aí, que eu não mexo mesmo com isso aí. Então, assim, a gente estuda, a gente lê, mas não é obrigado, né, de concordar e dizer que tá certo. Um negócio que a gente vê que atrasa a sua vida, uma coisa que leva você, às vezes, para um caminho que não tem volta, entendeu? Uma coisa que leva você para a profanação, para a heresia, porque uma das coisas que mais agrada a ela também é as heresias, entendeu? Quanto mais você nega aquele lado de cima, o Criador Deus, quanto mais você xinga, profana, mais ela se agrada. Existem algumas imagens antigas, que eu não posso dizer, mas alguns fundamentos antigos, que nela está eu não posso dizer, mas assim, existe em volta dela vários nomes de blasfêmia. Entendeu? Vários nomes de blasfêmia, justamente blasfemando contra o próprio Criador. Então, quanto mais a pessoa ela é revoltada, quanto mais a pessoa ela odeia o Criador, outras coisas, mas ela gosta. Como os outros também, né? Mas só que a gente tá focando nela, entendeu? E é isso, minha gente. Cuidado, certo? Com a promiscuidade, cuidado com a luxúria, no sentido que eu disse. Cuidado com os vícios, certo? E procure sempre fazer o bem, né? E escapar disso daí. Entendeu? Vou deixar as considerações finais agora para o Valdenor, e se ele quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, meu querido. Bom, é isso aí, galera. Para finalizar o vídeo, eu quero falar o seguinte para você. Se você está assistindo esse vídeo e passa por esse problema, Paulo vai dizer em Efésios 6:10 o seguinte: fortalecei no Senhor e na força do teu poder. Havendo feito isso, ficais firme, porque a tua luta, a nossa luta, não é contra o sangue, não é contra a carne. A nossa luta é contra o principado, potestade, príncipe desse mundo de trevas, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra os dardos inflamados do maligno lançado das regiões celestiais. Então o mundo espiritual ele é real, acredite. Só que maior que todo mal que impera, que domina esse sistema, é o Senhor Jesus. Invoque o nome dele em sua casa, na sua vida, na sua família. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação. Toda semana um vídeo novo postado para você. E só mais uma coisinha, se você tiver alguma história aí e quiser passar pra gente também, a gente vai ler aqui as histórias de vocês, tá bom? Deixa aí.